Neste episódio, vamos animar os inimigos criando o script de controle e ajustando sua animação. Além disso, vamos configurar a detecção de colisões do personagem Astro, para que ele possa morrer ao colidir com esses inimigos. É logo depois da vinheta. Não sai daí. Agora vamos começar a dar vida aos inimigos. Então vamos lá selecionar a cena inimigo e vamos criar um script para fazer isso. Da mesma forma como fizemos lá com o personagem, vamos em Attach Script. Ele também vai herdar de um Character Body 2D e vamos salvar lá na pasta Scripts. Open e Create. Então ele já traz aqui as configurações herdadas do Character Body 2D que a gente vai editar. Então o objetivo principal do script do inimigo é fazer ele se movimentar para um lado e para o outro aqui na cena. Então vamos editar o script para fazer com que os inimigos se movam para a direita e para a esquerda ininterruptamente. Vamos lá em Script. Então, nós podemos remover aqui o input e o teste de direção, já que o inimigo está o tempo todo em movimento. Então agora aqui ele já vai se movimentar automaticamente. A gente vai dar o play. Aqui eu apaguei a declaração de direction. Então nós vamos pegar essa declaração de direction e passar lá para cima. Vamos colocar ela aqui e definir inicialmente com o valor de 1. Então direction vai ser um float com valor inicial de 1. Então nós não vamos utilizar o jump para o inimigo e nem o if. Então, fazendo isso, a gente já dá uma velocidade e uma direção para o inimigo. Vamos dar o play. Eu mais uma vez apaguei a linha errada. Então agora sim, a gente já dá uma velocidade e uma direção para o inimigo. Ele está dentro da função. Então agora ele já está andando. Não detectou o limite. Então vamos corrigir aí esse limite. Ele tem que bater lá na pedra e parar. Então nós vamos lá no inimigo. Vamos ver as propriedades de colisão. E vamos ajustar aqui para 4 e 5. E vamos salvar. Executar de novo. Aqui no jogo ele não está configurado. Mas esse depois será corrigido porque nós vamos instanciar o inimigo diretamente da cena. Então nós não vamos ter esse problema. Então agora eles estão parando aqui na pedra. Mas nós não queremos isso, nós queremos que ele bata na pedra e volte para o outro lado. Então para isso, a Godot nos oferece também uma função, assim como a função isOnFloor, nós temos uma outra função para tratar essa colisão com as paredes, que é isOnWall. Então aqui nós vamos testar se ele vai bater na parede. So isOnWall. Então nós podemos inverter a direção. Então a direção vai ser -1 para inverter o movimento do inimigo. Então agora se a gente der o play, aí ele bate na parede e volta. O que a gente precisa fazer agora também é inverter a imagem para o lado correto em que o inimigo está se movimentando. Então, da mesma forma que nós fizemos com o player, nós vamos inverter a propriedade FlipH do sprite lá do inimigo. Então, para inverter a imagem do inimigo, basta adicionar esse código aqui, que vai detectar qual a direção em que o inimigo está se movimentando. Então, dependendo da direção que ele se movimenta, ele inverte ou não a imagem horizontalmente. Se a gente testar agora, os inimigos invertem o lado aí quando batem nas paredes. Bom, tudo pronto, funcionando, é hora de adicionarmos ao jogador a propriedade para detectar inimigos. E para isso nós vamos utilizar um nó do tipo Área 2D. O nó do tipo Área 2D é um nó da Godot que permite detectar
colisões com diversos outros tipos de nó de física da própria Godot, como corpos ou character bodies ou static bodies, ou outros nós do tipo área 2D também. Então nós vamos lá para o jogador e vamos adicionar um nó do tipo área 2D. Add Child Node, vamos procurar aqui pelo área 2D, área, e vamos criar. Vamos renomear para detector de inimigos. Então aqui rename detector de inimigo. O área 2D, assim como os outros nós do tipo de detecção de colisões, precisam de um shape, de um collision shape. Então nós vamos adicionar aqui um collision shape. Collision shape é o nó que determina a forma que nós vamos utilizar para detectar colisões. Por isso, é claro, collision shape. E nós vamos utilizar aqui também, para detectar colisões, um retângulo. Então vai ser um new rectangle shape 2D. Vamos aqui na tela de 2D e vamos ajustar agora aqui esse collision shape. Para dar uma diferença aqui na cor, para ele poder ser identificado enquanto nós estamos editando, nós podemos mudar aqui a cor desse retângulo para facilitar. Então vamos botar ele avermelhado aqui. Ok. E vamos ajustar o tamanho dele aqui. Vamos deixar ele um pouquinho menor do que o colisor jogador. Então esse colisor vai ser um pouquinho menor e com ele nós vamos detectar as colisões com os inimigos. Bom, então como nós vimos lá nos módulos de programação básica, para detectar eventos dentro da Godot, existem os sinais. A Godot utiliza esses sinais para nos informar quando algum evento ocorre dentro da engine. E aqui no caso, o evento que nós queremos detectar agora são as colisões, e especificamente as colisões desse área 2D, desse nó área 2D. Então aqui, se a gente marcar o nó área 2D, nós vamos ver que existem vários tipos de sinais aqui para informar eventos relacionados a ele. Então o evento que nós queremos controlar é o body entered, ou seja, quando esse nó área 2D colidir com algum corpo, com algum body dentro da cena, nós vamos ser informados. Então para isso nós vamos vir aqui, clicar com o botão direito no body entry e clicar em connect. E nós vamos conectar ao script do jogador mesmo. Então vamos dar um connect. E agora lá no final do script do jogador, lá no script jogador.gd, nós temos aqui uma função, um detector de inimigo body entered, que vai nos indicar quando houve uma colisão. Então, continuando aqui, qual vai ser a função dessa detecção? Aqui, então, nós queremos que algumas coisas aconteçam. A primeira é que, ao detectar uma colisão com o inimigo, o personagem morra. Então, nós vamos chamar uma função die quando houver uma colisão. A princípio, essa vai ser a primeira função que vai ser chamada. Então, nós vamos criar aqui dentro uma função, um método die, que vai ser responsável aí pela morte do personagem. Então, aqui nós vamos utilizar também uma variável de apoio para controlar o estado da morte do jogador. Nós vamos chamar essa variável aí de dead, vai ser booleano, e o estado inicial vai ser false. Então aqui, se houve uma colisão do jogador com o inimigo, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o estado de dead para true. Outra coisa que nós queremos fazer aqui é executar a animação de morte do jogador. Então nós vamos vir aqui em animação do jogador, .play, e vamos executar a animação morrendo. Uma outra coisa que nós precisamos fazer dentro da função die é desativar os colisores para que, primeiro, o jogador não detecte mais nenhum inimigo, ou seja, não ocorra uma nova morte depois que ele já está morto, naturalmente, e também que ele não detecte o chão, porque quando ele morrer, ele vai simplesmente cair da tela. Então, para fazer isso, nós vamos criar aqui uma outra função, que vai ser um set colliders free, ou seja, nós vamos liberar esses colisores da tela para que eles não detectem mais colisões para o jogador. Então vamos buscar aqui as referências para os colisores que nós queremos controlar. Então o primeiro colisor
é o colisor do próprio jogador. Então nós vamos botar uma referência para ele aqui no script. E o outro colisor é o colisor que é o detector de inimigos. Vamos botar uma referência aqui também. E nós vamos desativar esses dois colisores. Então, colisor do jogador. Ponto QI free. Isso é uma função da Godot que elimina um objeto da cena. Então nós vamos simplesmente eliminar esse colisor da cena. Aqui está faltando a definição de função, né? E o detector de inimigos também. Nós vamos liberar da cena. E é claro que nós estamos liberando apenas os colisores, mas quando o jogador morre, nós precisamos que o próprio jogador saia de cena. Mas nós não queremos que ele saia imediatamente, porque nós queremos ver a animação de morrendo sendo executada. Então, para essa animação ser executada antes do jogador ser excluído da cena, nós precisamos criar um timer para dar esse tempo. A Godot aqui nos permite fazer isso através de um comando chamado await. Esse comando await vai chamar um timer que vai ser criado somente para isso. Então nós vamos vir em getTree, create timer, também função fornecida pela Godot, e vamos botar um tempo de 2 segundos. E timeout é o sinal do timer para quando esse tempo esgotar. E assim que esse tempo esgotar, ele vai executar a função seguinte, que vai ser liberar o próprio objeto do jogador. Então o próprio jogador vai ser liberado aqui através de QI free. Vamos testar? Aqui em DAI eu esqueci de chamar a função setCollidesFree. Vamos chamar aqui. E acho que agora sim a gente pode testar. Já esquecendo, mais uma coisa aqui crucial que a gente precisa definir aqui, senão nada disso vai funcionar, é claro, são as camadas. Camada onde o detector do inimigo está, que é... Então a gente vai selecionar o detector de inimigo, vamos vir aqui na propriedade Collision, e ele vai estar na camada 1 e vai detectar colisões apenas na camada 2, que é a dos inimigos. Então acho que agora sim a gente pode testar. E aí, colidiu com o inimigo, morreu, só que não executou a animação de morrendo. Então vamos ver por quê. Então, o que está acontecendo é que quando ele morre, ele continua executando a animação normal, porque nós não estamos utilizando aquela variável dead para poder manipular aqui o status do jogador uma vez que ele está morto. Então, quando ele está morto, nós não queremos mais que ele execute a animação de parado nem de andando, que é o que ele está fazendo aqui quando ele testa essa situação. Então, aqui embaixo, nós vamos testar também se o jogador não está morto. Então, se ele não está morto, ele vai executar esses comandos aqui. Então, aqui, end, not dead. E aqui embaixo também, nós precisamos testar para que ele não execute esses comandos aqui e mude a animação. Então, aqui nós estamos testando a direção, nós vamos testar também se ele não está morto. End, not dead. Então, se ele estiver morto, ele não vai alterar a animação. Então, quando ele está morto, ele não pode passar por estes comandos aqui. Então, aqui em cima, a gente pode colocar um teste. Depois aqui do teste da gravidade, nós não queremos que ele faça nenhuma dessas coisas aqui embaixo. Então, vamos testar aqui se ele está morto. Então, se ele estiver morto, a gente só vai executar o movimento que vai detectar ali a gravidade e vai retornar. Então, agora, se a gente executar o programa, morreu, ele executou a animação de morte, caiu e foi embora. Este episódio vai terminar por aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, então deixe o seu like aí. Um abraço e até o próximo episódio.